Cru Bourgeois, uma classificação de vinhos de Bordeaux. Que classificação é essa? É boa? É importante? Isso muda alguma coisa na vida de algum chateau? Hoje a gente vai falar sobre o que são os Cru Bourgeois aqui de Bordeaux e de onde vem tudo isso. Por que ela existe? E principalmente, o que dá para esperar de verdade desses vinhos que tem essa informação aí no rótulo. E sendo bem honesto, a gente vai falar sobre o peso real disso tudo aqui em Bordeaux. Então, roda a vinheta e bora comigo para mais um vídeo neste canal. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Wiggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Muito bem, esse vídeo é, na verdade, uma resposta de uma pergunta de um seguidor aqui do canal. Se vocês gostam do meu trabalho e têm dúvidas, faça como nosso amigo. Ajuda nós a responder as dúvidas que vocês têm. Manda aí, pô. Deixa um comentário, manda uma sugestão, beleza? Esse aqui que vos fala ficará feliz em ser útil e eu espero que vocês fiquem felizes em serem respondidos também. Acreditem, eu sou bastante querido. Bom, para entender os Cru Bourgeois, a gente precisa voltar no tempo e fazer um link direto com a classificação de 1855. Lá em 1855, Bordeaux cria uma hierarquia oficial que basicamente consagra um grupo muito restrito de chateaus aqui, principalmente do Médoc. Aliás, aqui tá toda a explicação de como que ela surgiu, o quanto que ela é importante, passando inclusive pelos problemas e pelas questões aí pouco lisonjeiras disso daí. Dá uma olhada lá, esses 3 vídeos aí me deram bastante trabalho, e se você que gosta de vinhos e de Bordeaux e não sabe do que eu tô falando, pelo amor de Deus, vai lá ver esses vídeos. A classificação de 1855 ela é bastante restrita, ou seja, ficou muita gente boa de fora. Chateaus sérios, bem feitos, com história e que não entraram nessa lista aí desses Grand Crus classés. E esses produtores, eles ficaram ali meio que na sombra, sem um selo, vamos dizer assim, sem uma classificação e sem um rótulo oficial para se posicionar no mercado. Não é necessariamente por conta disso, mas é com esse contexto de fundo que a ideia de uma classificação paralela surge e fica na mente dos proprietários aí desses chateaus. Na cabeça deles, seria uma forma de dizer: olha, a gente não é 1855, mas também não é qualquer coisa. É importante deixar claro, isso diz respeito apenas ao Médoc, ok? Não é margem direita, não é Saint-Emilion, enfim. Aqui no canal tem também um vídeo meu explicando tudo isso para você. Corre lá depois para entender esse negócio aí de margem direita e margem esquerda, beleza? Vai te facilitar tudo aqui no canal. Vamos continuar. A classificação com regras e tudo mais é realmente algo recente. Mas o nome Cru Bourgeois vem de longe, tá? Essa ideia, esse nome já existiam de forma informal há muito tempo aqui em Bordeaux, desde o século XIX. Um termo usado pelos vendedores e reconhecido no mercado e usado pelos próprios produtores também. Isso, na verdade, vem da história de Bordeaux, viu? Porque muitos proprietários, eles eram de fato burgueses, bourgeois. Depois eu volto para falar desse nome e o problema que ele tem, inclusive. Esses bourgeois aí de Bordeaux, eles tinham seus chateaus lá no meio dos vinhedos. Isso explica, inclusive, por que qualquer vinícola aqui em Bordeaux é sinônimo de chateau. Mesmo se em muitos casos aqui hoje em dia não tenha mais nenhum castelo em muitos desses ditos chateaus por aí. Então tudo isso para dizer que o nome não vem do nada. Ele resgata a história. Tipo essa menção, Grand Vin de Bordeaux, por exemplo. O problema ele começa quando a versão moderna é colocada em prática na tentativa de oficializar essa história e de fazer ganhos com isso. Teoricamente, isso até deveria ser bom, mas eu vou te explicar o problema disso tudo. Essa versão moderna, além de tentar classificar e oficializar
o que não necessariamente era necessário oficializar? Não necessariamente era necessário. Estranho, mas era isso que é. Já na criação, ela passaria por um verdadeiro caos jurídico. A primeira versão aí, que data então de 2003, seria a primeira vez em que os crus bourgeois seriam oficialmente classificados por uma entidade reconhecida, com uma lista publicada e hierarquizada. E ela tinha então a ideia de oficializar os 3 níveis que, na verdade, também já não era uma novidade, que é o Cru Bourgeois Supérieur e Cru Bourgeois Exceptionnel. Eu vou resumir esse imbróglio jurídico aqui, tá? Porque após a publicação, vários chateaus que ficaram de fora entraram com processos na justiça francesa. E o principal argumento foi conflito de interesses no júri de seleção. O que era verdade, já que um dos jurados era dono de um dos chateaus que estava concorrendo. Bom, além da falta de transparência também. O que também era verdade, porque ninguém sabia o critério exato desses diferentes níveis aí que tinham sido estabelecidos. O resultado? Em 2007, a justiça francesa anula essa classificação de 2003. Ou seja, ela deixa oficialmente de existir como se nunca tivesse sido válida juridicamente. E isso criou um caos completo, tá? O Chateau já tinha investido em marketing, as garrafas já estavam no mercado, com os selos, enfim. O consumidor ficou completamente perdido, teve tudo que ser mudado. Vocês sabem, né? Zoeira. Parabéns aos envolvidos. Seria só a partir de 2020 que juridicamente tudo ficaria certinho, onde uma classificação válida a cada 5 anos foi estabelecida. A avaliação feita por organismos independentes, com painel de profissionais, mas também com um monte de amador, tá? Como é em todos os concursos aí mundo afora. E voltariam então os 3 níveis de Cru Bourgeois Supérieur e Cru Bourgeois Exceptionnel. Hoje, tá, o sistema ele até é sólido, mas o estrago de imagem ele já estava feito lá, desde 2003 e 2007. Inclusive agora em 2025 a gente teve a renovação da lista, que contempla aí 120 crus bourgeois, 36 supérieurs e 14 exceptionnels. Para fazerem então 170 chateaus no total. O que já é uma redução de 32% da quantidade total de chateaus da classificação de 2020, possuía 250. Isso quer dizer que ficou mais difícil então, André? Não necessariamente. Muita gente resolveu não participar mais. Enfim, não viu motivo para tal. Entendeu que quem tem esse nome na etiqueta não mudava nada em termos de vendas, enfim, então não tinha por que continuar participando. Mas independente da atual boa organização, os problemas eles persistem. Primeiro, que é o peso real dessa classificação é baixo, bem baixo. Aqui em Bordeaux, isso não muda a vida de ninguém. Você diz, isso ali é um cru bourgeois. E a reação costuma ser, tipo, obrigado. Não tem aquele respeito automático, não tem aura, não tem um status, sabe? Outro problema para mim é essa renovação a cada 5 anos. O espírito da regra ele é interessante, mas na prática cria muita confusão. Porque tem chateau que participa uma vez, depois sai, tem outros que entram, depois somem, né? Mas as garrafas elas continuam lá no mercado, entendeu? Então isso gera confusão. E não cria também uma identidade clara de estilo nem de nível. 5 anos é pouco tempo, na verdade. E mais, tá? Essa classificação de Bordeaux é Bordeaux fazendo bordosice no mais puro suco de Bordeaux. Mais uma classificação no meio de outras 4, que aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Essas classificações, elas são muito questionadas por profissionais e por amadores, pois na maioria das vezes elas mais confundem do que ajudam. E como se não bastasse, e aqui entra a parte mais confusa, na minha opinião, como um profissional que vê isso acontecendo. O que é um cru bourgeois em termos de estilo? E a resposta honesta é: não existe um estilo único, tá? Você tem crus bourgeois aí super estruturados, tânicos, firmes, potentes, no Médoc Norte, e ao mesmo tempo você tem outros super sedosos, redondos, bem amanteigados, com estilos bem distintos. Ou seja, é que é um guarda-chuva grande demais, e isso também enfraquece a própria leitura da classificação. Eu ainda tenho uma outra anedota pessoal que eu acho interessante mencionar aqui. Eu estava fazendo um curso no CIVB, que é o Sindicato dos Produtores de Vinho, aqui de Bordeaux, e um dos módulos era sobre os crus bourgeois. E o professor, que era professor de marketing aqui da Universidade de Bordeaux, ele solta a seguinte frase: quem é que vai escolher chamar uma classificação de cru bourgeois? Para você entender, bourgeois é literalmente burguês, tá?
Aqui na França, a palavra ela não tem exatamente aquele peso ideológico de luta de classes, enfim, como a gente tem no Brasil quando usa esse nome. Mas ela é sim carregada e tem vários contextos pejorativos. Então o nome, ele resgata a história, mas isso não quer dizer que seja um nome forte em termos de marketing, muito pelo contrário. Então, digamos assim, classificação tem problema até para se vender, até pelo nome que ela quer usar. Na melhor das intenções, mas que cria essa problemática adicional. Então, sendo bem honesto com você, depois de tudo que eu expliquei aqui, né, você já deve ter percebido o que eu acho dessa classificação como um todo. É uma classificação confusa, difícil de ler, difícil de explicar e difícil de defender como referência clara. Mesmo aqui, tá, em Bordeaux, pouca gente conhece de verdade e quando conhece, a reação é como eu disse antes, totalmente normal, morna. Não muda a vida de ninguém saber o que é um vinho cru bourgeois. Agora, dito tudo isso, não entenda errado. Existe muito know-how ali, tem vinhos muito bem feitos, bem interessantes e sempre com uma ótima relação de preço e qualidade, principalmente comparado aos Grand Crus Classés de 1855, que estão sempre num nível acima de preço. Eu já bebi muito Cru Bourgeois, bom demais, tá? E há preços de vinho genérico. Só que não acho que isso é visto aqui como algo super prestigioso, que não é. Beleza? E no próximo vídeo a gente vai colocar isso na taça, tá? Porque eu vou degustar um destes chateaus Cru Bourgeois aí que vende no Brasil, só preciso escolher ele ainda, mas fica ligado no próximo vídeo. E vai ser uma boa oportunidade para te explicar um pouco sobre esses vinhos de um modo geral também. Se você curtiu, deixa o like, comenta aqui embaixo, manda esse vídeo para mais gente, para quem gosta de vinho, quer saber mais, e me diz o que você achou ou o que você acha dessa classificação. Manda aí, não te custa nada, se inscreve. Até o próximo vídeo e Santé!